chamada LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, estamos comunicando que esta missa será filmada. Portanto, todos os que não quiserem ou não permitirem que suas imagens sejam divulgadas via internet por meio de mídias digitais, têm o direito de rejeitar essa ação. Para isto, devemos informar, basta se retirar desta celebração eucarística. Caso não se oponham e permitam a divulgação de seus dados, pedimos que permaneçam em seus lugares. Hoje, dia de São Luís Gonzaga, o santo que renunciou à vida da corte, para acompanhar Jesus, também damos início ao trido de São João Batista, com o tema A Voz que Clama no Deserto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Boa noite. Boa noite. Fazendo a brincadeirinha de São João, né? Então hoje celebramos São Luís Gonzaga, o rei do Baião. Não? Mas seria propício São João, rei do Baião. Seria interessante, né? Comemorar aquele que botou muitas músicas, podia ser brasileirado. Mas não, vamos comemorar o santo do dia, lembrando, claro, nessa brincadeira, que esse é um momento de festa, por isso que a música é muito importante. Já que eu brinquei com Luís Gonzaga, ele deixou muitas músicas para esse motivo de São João, né? Então vale a pena a gente dar para ele aquilo que ele fez na música brasileira. Festejar a vida também de Luís Gonzaga. Comecemos fazendo o nosso exame de consciência, pedindo perdão dos nossos pecados. Confessemos os nossos pecados. Confessa a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Pai misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Hino de louvor. As apenas seus amados.
para esta missa espontânea. É a ressurreição de Beatriz da Cunha Filho. Temos meu sobrinho Marcelo, que foi agora se internado, vítima do Covid. Oremos. Ó Deus, fonte dos dons celestes, reunistes no jovem Luiz Gonzaga a prática da penitência e a admirável pureza de vida, concedei-nos por seus méritos e preces imitá-lo na penitência, se não o seguimos na inocência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados, vamos ouvir a palavra de Deus. Partiu como o Senhor lhe havia dito. Leitura do livro de Gênesis. Naqueles dias, o Senhor disse a Abraão. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, o Senhor disse a Abraão: saiu da tua terra, da tua família e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu vou mostrar. Farei de ti um grande povo e te abençoarei. Engrandecerei o teu nome, de modo que ele torne uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E Abraão partiu, como o Senhor lhe havia dito. E Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando partiu de Harã. Ele levou consigo sua mulher Saraí, seu sobrinho Ló, e todos os bens que possuíam, bem como todos os escravos que haviam adquirido em Harã, partindo rumo à terra de Canaã, e ali chegaram. Abrão atravessou o país até o santuário de Siquém, até o cavalo de Moré. Os cananeus estavam então naquela terra. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: darei esta terra à tua descendência. Abrão ergueu ali um altar ao Senhor, que lhe tinha aparecido. De lá, deslocou-se em direção ao monte que estava a oriente de Betel, onde armou sua tenda, com Betel a ocidente e Aí a oriente. Ali construiu também um altar ao Senhor e invocou o seu nome. Depois, de acampamento em acampamento, Abrão foi até Neguebe. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Feliz o povo que o Senhor escolheu.
Deus julga os pensamentos e as intenções do coração. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com os mesmos julgamentos com que julgados, e sereis medidos com a mesma medida com que medides. Por que observas o cisco no olho do teu irmão, e não presta atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou, como pode dizer ao teu irmão: Deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Vinde, Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. ouço uma voz que vem da montanha. Ouço cada dia melhor. Ouço uma voz que vem da montanha. E eis uma voz a clamar: preparai o caminho, preparai o caminho, preparai o caminho do Senhor. Então, hoje aqui, primeiro dia do nosso período. Então, foi marcado para a gente ouvir a voz que João Batista gritava no deserto. Para quem está acompanhando as lives, sabe bem que deserto de que se trata um deserto. Não é gritar histericamente e sem nenhum retorno no deserto. Deserto, que João Batista explica lá na live, né? Ele fez o favor de dar uma descidinha aqui para vir conversar com a gente, né? É o deserto da alma, é o deserto que está dentro de nós, o vazio que costumamos ter, né? Em nós. Então é aí que ele grita, nesse vazio. Então, foi preparado justamente para isso. O Evangelho nos mostra das pessoas que falam muito, mas esquecem que há sempre um retorno. Eu estou me lembrando aqui, mandaram para mim essa semana, de um bispo, infelizmente, tá? Bispo também erra, né? Bispo erra. O bispo lá falando abertamente mal contra as bebidas, contra a cerveja, contra o uísque, contra isso que é coisa do demônio. Primeiro chute errado dele, porque um dos nossos papas,
sendo alemão, apareceu diversas vezes com um copão de cerveja. Ratzinger, Bento. Né? Eu me lembro que quando eu era seminarista, eu fui visitar Dom Werner, lá em Minas Gerais. E ele estava feliz, e ele bebia bastante, e assim as pessoas falavam assim, e eu, por um lado, estava chateado, feliz porque ele estava feliz, mas chateado porque ele estava bebendo, né? E aí alguém me provocou, coitado, né? A gente precisa caminhar muito para entender. E aí eu falei assim, eu sou muito seu amigo, não, seria bom que o senhor não bebesse, só faltou ele me expulsar da casa. Porque a gente esquece de algumas coisas, e esse bispo esqueceu certamente. Uma coisa é o que a gente acha, para a gente está ótimo. Outra coisa é a cultura das pessoas. Se você não é capaz de entender a cultura das pessoas, e foi isso que eu fiquei pensando, remoendo lá quando eu ia embora. É claro que ele não me expulsou, né? Mas ele ficou muito chateado. Se você não entende, é melhor que você não emita nenhum parecer, nem caia na armadilha das pessoas, porque as pessoas só querem ver o circo pegar fogo. Ah, mas pecador todo que bebe. Então vocês estão botando metade do Oriente, metade do Ocidente, todos no pecado. E você é santo? A fala sua já é pior do que a cerveja. Porque você está se julgando algo que você não é. Você está julgando uma cultura que você não entende, que você não vive. E aí eu acompanho também alguns blogs, né? Não sei se é blog, como é que é? O pessoal que bota na internet, como é que é? O nome é blog, né? Aí tem uma brasileira pernambucana que mora na Alemanha, já mora há algum tempo, ela é professora lá, e ela sempre fala alguma coisa sobre a cultura alemã e tudo, e ela falou uma coisa muito interessante. A filha dela a mais velha tem 7 anos, a outra tem 2 anos, né? E ela deixou bem claro, na Alemanha existe o copo de cerveja para criança. Existe o copo de cerveja, uma cerveja feita para criança. Então isso daí, nosso bel prazer, nosso entendimento, nós que somos santos e libados, nós nos metemos onde não é chamado. Aliás, a cerveja nasceu dentro da igreja, dentro dos mosteiros, se vocês não sabem, na Idade Média, dentro dos mosteiros. E aí é que está, a gente acaba comprando a ideia completamente deturpada de algumas pessoas da história. O motivo que o protestantismo fala que bebida é pecado, nasceu com um cara chamado Zwinglio, suíço, que quando ele fez as besteiras todas que ele fez lá com Lutero, a confusão toda que ele fez, ele voltou para o país dele, o país dele tinha perdido uma guerra. E quando se perde uma guerra, para tentar apagar a decepção, o que é que faz? Se bebe. Então, 90% do povo estava bebendo demais. Então ele começou a implantar que isso era pecado. Mas olhem o que é que Jesus Cristo mesmo fala, quando ele faz uma reflexão sobre o primo dele e sobre ele. Ele fala assim: dizem que João Batista não é digno, porque come gafanhoto, mel silvestre, se veste de pele. E dizem que o Filho do Homem é beberrão e comilão. O beberrão aí não é água não, gente. Olha como ele enche a pança de água. Não é água. Aliás, 90% dos rituais judaicos exige que tenha vinho. Vinho mesmo,
Não é suco de uva não, como tem alguns pastores querendo justificar. Está errado. Eu tive a graça de fazer um casamento católico-judaico. Eu e o rabino. E aí eu fiz a minha parte, o rabino foi fazer a parte dele, vem cá, pertinho. Aquilo que a gente costumou fazer quando tem casamento, como é que é? Não, a mão aqui assim, para beber, não é? Isso aqui é do casamento judaico. Onde, na verdade, o homem bebe da taça da mulher e a mulher bebe da taça dele. O rabino pega as taças, embrulha num pano, bota no chão e os dois... Se lembra daquela frase, o que Deus uniu? Então tem a ver com isso aqui. Agora junta a taça monta de novo a taça para você ver, não tem como montar. Então tem significado, é importante. Esse é o significado. Às vezes a gente pega as coisas achando que é tudo católico, é tudo que a gente compreende, não compreende nada. Nada. Tudo tem um sentido. Então, não existe na Bíblia pecado para bebida. O que existe é qualquer coisa colocada no lugar de Deus é pecado. Qualquer coisa que te tire do equilíbrio é pecado. Eu e Rosângela ali tomando um copo de vinho ou um copo de cerveja, não tem nenhum pecado. Agora, comecei a encher minha mesa de cerveja e eu comecei a ficar meio... Aí pronto, né? Como é que alguém vai dar sentido, não só exagero, como é que ele vai entender conscientemente as coisas? Não vai. Entenderam isso? Bem claro? Ficou claro isso? E aí esse bispo, que passaram para mim o texto, falava mal. Engraçado que a pessoa que passou o texto passou assim, porque isso é pecado. Aí aparecia a foto do Ratzinger lá com a cerveja. Aí aparecia Papa Francisco com a taça de vinho. Como é que é pecado, gente? A Bíblia de cabo a rabo fala sobre o ritual com vinho. De cabo a rabo, do Antigo Testamento ao Novo Testamento. Fala das festas, a boda de Caná da Galileia. Jesus Cristo transformou vinho em água, não é isso? Para não ser pecado, é isso? Foi exatamente o contrário. Precisamos entender essas coisas, para a gente não ficar falando besteira. Nitidamente o bispo estava falando de coisa dele. Então, me desculpe, senhor bispo, o senhor deveria repensar o que é a cultura para você e o que é a cultura para os outros. Respeitar culturas, respeitar diferenças, respeitar o que a palavra de Deus de fato fala e não fazer uma palavra de Deus sua. Está errado. Precisamos ter coerência. E é isso que quer dizer a voz que clama no deserto. No deserto que, na verdade, é o deserto dentro de nós. Alimentamos muito esse deserto dentro da gente, porque a gente acha que sabe as coisas. Acha que entende. E pior, quer ensinar aquilo que a gente acha para os outros. Por isso que tanta gente morreu nesses 500 mil. Porque ouviram gente que acha, mas que no fundo não entende de nada. Com certeza, se tivesse ouvido as vozes certas, a gente teria um número bem menor, mas bem menor mesmo, de óbitos. Então precisamos entender isso. O que está em jogo somos nós todos, nossa vida. Aprender a separar coisas. Eu reclamava, né? A Tânia me ouviu várias vezes falar isso.
pedia para as pessoas lerem os textos lá da live, e aí perguntava para o pessoal do texto, leu? Não. Casamento também? Pedi para ler os textos. Oh, meu Deus do céu, tive que fazer uma armadilha. Mas eu li. Dentro da armadilha ou não? Padre malzinho, né? Malzinho, mas eu. Então, a gente tem muita preguiça. Ainda domingo eu falava isso, né? Se a gente tem preguiça em textos pequenos, o que é que a gente pode dizer sobre textos como a Bíblia? Se a gente apenas utiliza o que os outros mastigaram para a gente, como é que eu vou chegar à conclusão se eu só leio aquilo que eles quiseram que eu lesse? A parte que eles quiseram te ensinar. Né? Eu já perdi a conta de quantas vezes eu falava assim para os pastores que vinham cheios de textos, isso. Eu, me desculpe, pastor, eu não sei o número, mas vamos fazer o seguinte, volta a ler, agora lê 3 versículos antes. Agora lê 3 versículos depois. Opa, espera aí, alterou, não tem nada a ver com o que você falou. Porque a gente tem uma mania de pegar textos separadinhos, que parece que estão falando o que eu quero, e não leio o texto todo, que diz exatamente outra coisa. Eu me lembro também, eu e Charles, seminarista que acabou não sendo padre, né? A gente lá na aula de Direito Canônico, tinha uns textos grandes, imensos, quase sem vírgula, texto chato, sem vírgula, sem nada, sem pontuação. Parará. Opa, já estou entendendo. Nem acabei de ler o texto, já estou entendendo tudo, vou responder. Aí quando chega na última frase, lá, vírgula, mudou o sentido original, foi para o outro sentido completamente diferente. Aí o professor ia lá e dava 0 para a gente. Ué, mas eu entendi o texto. Você leu a partir dessa vírgula? Não. Então você não entendeu o texto. Quantas pessoas querem se comunicar com as outras, não botam nenhuma pontuação, nem ponto, nem vírgula, nem exclamação, nada. Às vezes eu fico tentando fazer mágica, entender o que é que o cara quis dizer. Tem outros que eu digo, joga para Deus, deixa, não vai dar para entender mesmo. Não dá para entender. Quem lê bem, escreve. Quem não lê nunca, não escreve bem nunca. É muito simples. Para entender a palavra de Deus, o conselho que se dá é: não cheguem exatamente na hora para ler aqui ou ler uma vez só. Então, se a Aparecida vem semana que vem para ler, Aparecida, pegue o texto na semana anterior, leia todo dia. Tenho certeza que aquele texto vai modificar todos os dias o seu entendimento. E aí evita uma coisa que acontece com a gente, né? Com qualquer um acontece isso. Quando a gente pega coisa de última hora, a gente fala palavra que não é palavra, coisa que não está no texto, inventa conjunções. A gente inventa. Então, para não passar vergonha, leiam antes. Se antecipe. Né, Neto? Plano A, plano B, e se ficar dúvida, plano C. Não é, Thaís? Não é isso que eu falo? Plano A, plano B, se tiver alguma dúvida, plano C. Sábado agora, gente, olha só. Eu sei que é chato, né? O meu amigo Alfredo queria tocar aqui nas missas, né? Poxa, seria legal, ele é um grande guitarrista, né? Mas ele não quer vir ensaiar, ele já é grande guitarrista, ele não quer vir, ele já quer chegar aqui, montar e tocar. Pois é.
Alguns camaradas que sumiram por causa da pandemia apareceram sábado. Aí vieram com as mesmas ideias de antigamente. Eu disse, aqui você não vai fazer mais isso. Aqui você não faz mais. Aqui você tem que ficar aqui, ensaiar com a gente, gastar tempo e consertar. Aí eu fiz uma brincadeira, viu, Regina? Eu só estou sendo muito malzinho, sabe, Regina? Desculpe, tá? Eu disse assim pro cara, você vai me acompanhar tocando o ritmo. Ele conseguiu desafinar no ritmo. Conseguiu desafinar no ritmo. O que é que fez durante essa pandemia toda? Não fez nada. Não é? Eu não brinquei com isso? Como é que alguém consegue desafinar fazendo ritmo? Não sei, mas conseguiu. Então, gente, prezem pelo estudo, preze pelo correto. Então, quando eu fiz a proposta da gente ensaiar sábado para botar as músicas, dá trabalho pra caramba, não dá, Thaís? Mas é pra gente poder ter tudo certinho. Como é que você quer ser a voz que clama no deserto, se você quer fazer de qualquer maneira, de qualquer jeito? Não dá. Se você quer uma paróquia certa, você tem que suar. Se você quer ser atendido com coerência dentro da paróquia, você tem que estar prestes a agir no plano A, no plano B, no plano C. Se vocês querem missa durante a semana, precisam ter coragem também de, na hora que acabou a missa, desligar as luzes, botar o material para guardar. Não é justo que fique nas costas de 2 ou 3. O que queremos cobra de nós responsabilidade. Né? Hoje eu estava pensando aqui, já aconteceu tanto isso, eu meditei muito sobre isso. Assim, de gente que às vezes vem chorando para a gente. Poxa, padre, vê se tem alguém que possa arranjar um trabalhinho para mim, eu já estou tanto tempo sem trabalhar. Aí a gente corre atrás, né? Pega um, pega outro, bota lá no serviço. 2 meses depois ele está falando mal do patrão, falando mal dessa miséria de salário, dessa isso, dessa aquilo. Ou então aquelas pessoas que foram contratadas, que o patrão fala assim, não sei por que eu contratei esses caras, porque eles não têm iniciativa, não fazem nada. Se você não mandar, ele nem se mexe. Não faz nada. É uma coisa que eu aprendi, Nano. Se você já aprendeu qual é seu lugar lá, então você faça uma pauta diária do que você precisa fazer e você não precisa que ninguém te chame, você já chega, já vai executando. Isso é que é um funcionário. Isso é um funcionário. Isso é o cara que quer trabalhar. Não é assim que você se organiza, seu Alfredo? Vou fazer um alpendre lá na igreja. Então, preciso disso, vou correr atrás disso. Agora eu vou fazer o projetinho. Eu me lembro do seu Francisco, lá da comunidade de vocês. Quando eu fui cortar aqueles... Vocês se lembram lá que no Pentecoste que eu fiz aquelas lembrancinhas? Né? Aí eu estava fazendo do meu jeito. Eu não sou marceneiro, fui me meter lá, não sei o que lá, e torto aqui, torto ali. Eu pensava que ia sair certo. Ele foi... gastou 2 horas fazendo o modelo, desenhou, consertou, fez 2 horas lá. Eu disse, está demorando muito. Coitado, porque como eu sou sábio, né? Está demorando muito. Aí acabou, estava tudo certinho, ele mediu tudo certinho, ele pegou a peça, igual quando a gente faz chave. Pegou o material, botou a peça no lugar, fez muito mais rápido e certinho. É melhor eu me recolher a minha insignificância. Tudo tem uma maneira, tudo tem uma técnica, tudo tem um motivo. Então, quem quer preparar o caminho do Senhor, ser a voz que clama,
Primeiro precisa fazer experiência de vida. Como é que você vai falar daquilo que você nunca viveu, nunca teve, nunca acolheu? Você imaginou que era? Precisa. Por que a semente do grão de mostarda é a menor? Vai lá, cata a semente, dá, bota na mão, morde a semente, veja, planta, espera, veja se aquilo que está dentro da palavra de Deus tem a ver com aquilo que eles falam. Vê lá, dá uma olhadinha. Pesquisa o cedro do Líbano. Por que é tão importante? Que país é aquele? Onde está? Por que é tão importante aquela madeira para aquele país? Acabei de falar do vinho, né? Qual é a importância do vinho? Por que Jesus Cristo se preocupou quando Maria disse e ele fez? Então, não acolham palavras que acham que sabem. Nunca. Tirem a prova dos nós. Façam por onde. Eu sonho que daqui a algum tempo, eu não sei se estarei aqui, mas, bom, estou tentando fazer para que vocês tenham. Vocês tenham não, vocês tenham música de novo nas missas. Mas para isso as pessoas precisam aprender, precisam se colocar. Quem não se coloca para aprender, não vai aprender nunca. Né? Quem não se colocar para desenvolver a PASCOM, não vai desenvolver nunca. Não podemos ficar satisfeitos apenas com os nossos celulares, uma meia dúzia de recursos e pronto, já está funcionando. Ontem eu comentava com o Neto, amanhã quando eu não estiver aqui, como é que vai ser a PASCOM? Vai morrer? Então precisa que vocês tenham a consciência de fazer reunião. Cadê? Tem que pegar todo mundo que é da PASCOM uma vez por semana ou 2 vezes por semana, sei lá. Qual vai ser o nosso objetivo? Qual vai ser a próxima live? Qual vai ser o próximo? Fazer o cronograma. O que é que precisamos fazer? O que é que precisamos falar? O que é que precisamos catequizar? O que é que precisamos denunciar? O que é que precisamos? Quando vier o padre XYZ, independente do padre que estiver aqui, vocês têm algo para mostrar porque está organizado. Cadê o clube de mães? Não pode ser apenas para as pessoas virem aqui aprenderem e se mandarem para fazer coisa para lucrar. A essência do clube de mães não é essa. É quase um uso terapêutico. Não é tanto costurêutico. Os jovens, para que servem os jovens? Quanto mais jovens estiverem aqui falando de Deus, menos jovens no castelar, trocando as pernas porque estão drogados. A pastoral da saúde também. A pastoral social também. Será que não nos preocupa quem está com fome? Então, para isso que servem essas pastorais, é uma mudança, é significativo, tem que ser insistente. A minha pastoral é menor do que a outra pastoral. É menor porque vocês não quiseram crescer. Acrescenta para ela crescer, convida. Para finalizar, sobre esse, uma vez lá na outra paróquia, tinha umas senhoras. Geralmente apostolado da oração é só pessoas novinhas, tipo 180 anos, mumificados praticamente. Aí a coordenadora falava assim para mim, a gente convida, mas ninguém quer vir, padre, não quer vir. Aí eu disse, como? Não quer vir? Aí eu fui até as jovens, 2, 3 jovens, vocês não gostariam de falar? Aí, vem cá, senta comigo, vamos conversar. Sabe como é que é o apostolado? É assim, é assado, deveria ser dessa forma. Ah, padre, é interessante, é para jovem também. Aí, eles foram participar,
elas no caso, né? Foram participar, receberam a fitinha. A mesma barata do apostolado que falou que o jovem não vinha, quando eles começaram a tomar o lugar dele, o jovem, começou a falar, não pode fazer isso, é que manda aqui. Ninguém fica. Eu não ficaria. Não tem como ficar. Então precisamos ter essa capacidade de entender. Será que eles não ficam porque eu estou querendo ser mandão demais, dono da coisa? Se a Rosângela fez um almoço bacana para a comunidade naquele dia, não é a Rosângela que é a dona do almoço. Aí a Regina disse assim, mas eu aprendi a fazer um fricassê, ó, que fica... Então, com licença, Rosângela, dessa vez, essa semana, Regina, fricassê. Aí ela está dizendo que fricassém. Fricassém. E aí na próxima semana a Eva, sei lá, mas a gente tem que entender que a igreja é para o bem nosso. Então tudo que tem aqui é para o nosso crescimento. Não tem ninguém que seja dono de nada. O padre não é dono de nada. Mas também tem que entender que quando o negócio está pegando, o padre vai dizer é sim, é não, e acabou. Eu costumo dizer muitas vezes, eu não faço isso, eu deixo vocês decidirem, não é isso que eu faço. Agora, se vier como uma questão lá do filho de Davi, quem era o filho de Davi? Quem era o sábio, filho de Davi? Qual era a questão lá? Se lembra das mulheres lá, da criança? Eu já vou vir com a faquinha afiada para dividir a criança. Entendeu? Me parem com essas frescuras. Não gosto de mandões, puxa-sacos, linguarudos. Não gosto. Não, na igreja não precisa ter isso. Quem gosta, faça em outro lugar. Aqui não. Eu gosto. Iniciativas, gente que ame os outros, gente que esteja à disposição de servir. Isso eu gosto. Assim embaixo. Não só eu gosto. Deus também. Então que a gente possa entender isso. A voz que clama no deserto é a voz que primeiro clama para si mesmo. Preciso mudar. Preciso mudar. Amém? Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Eu sei que hoje é São João Batista no trilho, São Luís Gonzaga no dia da memória, mas Nossa Senhora gosta muito do credo. Vamos fazer o credo? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus
cada invocação falamos: venha a nós, Senhor, a vossa graça. Venha a nós, Senhor, a vossa graça. Para que a vossa igreja possa sempre estar firme nas estradas do mundo, testemunhando a sua pregação de sabedoria, tradição, a força da vossa bondade, e nós os pedimos. Venha a nós, Senhor, a vossa graça. Para que os povos todos reconheçam vosso auxílio, que há prestado neste tempo antigo aos nossos primeiros pais, guiando no deserto, saciando sua fome, nós os pedimos. Venha a nós, Senhor, a vossa graça. Para que os desanimados e tristes possam retornar ao caminho da alegria, confiante na vossa presença, que vos salva de todo mal, nós os pedimos. Venha a nós, Senhor, a vossa graça. Para que nossas comunidades elevem aos nossos ouvidos para ouvir como Abraão, e esteja sempre disponível para os nossos caminhos, que nos conduz à justiça, à paz, nós os pedimos. Venha a nós, Senhor, a vossa graça. Tudo isso pedimos por Cristo, nosso Senhor. Amém. Façamos as nossas ofertas. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, com tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a santa igreja. Concedei-nos, ó Deus, a exemplo de São Luís Gonzaga, trazer sempre a veste nupcial ao tomar parte do vosso banquete, para que, participando deste sacramento, nos enriqueçamos com a vossa graça. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração te alegria. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação, darmos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, na Assembleia dos Santos, vós sois glorificados, coroando seus méritos. Exaltais vossos próprios dons. Nós, vossos santos e santas, ofereceis um exemplo para a nossa vida, a comunhão que nos une, a intercessão que nos ajuda. Assistidos por tão grandes testemunhas, possamos correr com perseverança no certame que nos é proposto e receber com eles a coroa imperecível, por Cristo Senhor nosso. Enquanto esperamos a glória eterna, com os anjos e com todos os santos,
nós os aclamamos cantando a uma só voz. Ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade, santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai a vossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso bispo Dom Gilson e todos os ministros do vosso corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que estão nas nossas intenções, que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E, enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, São Luís Gonzaga e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, unidos num só coração, vamos fazer a oração do Cristo mesmo assim. Pai nosso, Que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos:
Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que é em a vossa igreja. Dai segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós sois Deus, o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos uns aos outros com gesto de comunhão fraterna. Cordeiro de Deus, Tirai o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, tirai o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, tirai o pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de merecer minha morada, mas dizei uma palavra especial. Corpo, sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Senhor, e segue
Oremos. Ó Deus, tendo-nos alimentado com o pão dos anjos, fazei que vos sirvamos por uma vida pura e dai-nos a semelhança de São Luís Gonzaga, que hoje celebramos, permanecer continuamente em ação de graças. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Boa noite de novo. Começar pelas missas. Ainda tem vaga para o dia 24 à noite, lembrando que de manhã às 8 horas não precisa agendar, tá? Hoje, né, primeiro dia, amanhã o segundo dia do tríduo, quarta-feira o terceiro dia, também não precisa agendar. Quero agradecer pelas pessoas que já colaboraram aqui com o seu gesto concreto. O gesto concreto continua, ou 1 quilo de arroz ou 1 quilo de feijão. É chegar e colocar lá na porta, né? E agora vamos às comelâncias. Tá? Temos caldo de pinto, caldo de abóbora e caldo de queijo, a R$4. A Ana vai estar recebendo lá na porta, na janela do salão, não, na janela da cozinha, e eu vou estar servindo ali na porta do salão, tá bom? Para não evitar, muita calma, não precisa tumulto, vai ficar tudo direitinho. O padre vai abençoar ali a terra. Já abençoou já? Já abençoou. A gente não viu. Tá? Vou pedir o João para levar a cesta lá para a porta da terra. Para ir entregando as pessoas que forem saindo. Quem ouviu o áudio que eu mandei falando sobre a terrinha, sobre a, né? Cada dia vai ter uma dinâmica. Essa dinâmica da terra, né, é assim, uma homenagem assim, ao agricultor, a terra de onde vem nosso alimento. Então, essa terra, você chega em casa, faça o que quiser com ela, né? Eu vou colocar em cima de uma plantinha lá, querida minha, aí vou colocar de uma plantinha lá. De repente, eu vou fazer uma horta, vou colocar ela lá para a horta poder progredir bastante, tá bom? Então, é isso aí, gente. Eu estou muito satisfeita, muito feliz, né, com a presença das comunidades, principalmente. Espero que nos encontremos toda semana. Não esquecendo que dia 24 é o dia inteiro. Após a missa vai ter cantina o dia inteiro, tá? Até às 17 horas, tá bom? Então vamos que vamos, gente. Sabe, é muito trabalho ainda e vamos, continuar uns colaborando com os outros. Amém? Quem vier vai ser brindado com o padre cantando Florentino o resto do dia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora e de São Luís Gonzaga, desça sobre vós as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Viva São João Batista!